Olá, boa tarde. Eu sou o tio Luciano, do Ministério Cristão Infantil, e nós vamos falar nessa tarde, né, para vocês, a respeito do homens no Ministério Infantil e a ajuda da esposa dentro dessa jornada e desse ministério. A Bíblia nos diz, lá em Gênesis 2, capítulo 18, diz assim, olha: Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então, essa é a orientação da palavra de Deus. Quando Deus viu que o homem estava só, ele fez o quê? Uma auxiliadora, ou seja, mandou uma mulher para estar ao seu lado, para o auxiliar no ministério, não no ministério, né? Na verdade, para o auxiliar na administração ali do jardim, que era o jardim do Éden, onde Deus tinha feito todas as coisas para ele. Para nós hoje, quando eu comecei o meu ministério infantil, há 20 anos, né? Esse ano fez 19 anos de Ministério Infantil. Quando eu comecei, antes de nós iniciarmos, nós já realizávamos alguns trabalhos evangelísticos na comunidade, na rua, com as crianças. Não era um trabalho tão profícuo como é hoje, né? Com tanta qualificação como é hoje. Mas nós já realizávamos até mesmo antes de estar casado. Então já tinha essa experiência da nossa igreja, nós trabalharmos com a escola dominical, ajudar no trabalho com as crianças, nos ensaios, também nos trabalhos evangelísticos. Isso já acontecia. Mas, efetivamente, eu trabalho na Escola Bíblica Dominical há 24 anos. Né? A minha experiência dentro da igreja sempre foi com a educação. Então, nós trabalhávamos já na Escola Dominical. Passei por todas as faixas etárias, né? Lá das crianças até as irmãs do Círculo de Oração. Então, ou seja, eu passei por todos os níveis da EBD, da Escola Bíblica Dominical. E dentro deste contexto, 20 anos nós passamos especificamente com as crianças. E ainda hoje nós trabalhamos com as crianças, eu coordeno o trabalho do MIPA, Ministério Infantil Parque Arthur Alvim, aqui em nossa igreja, nós ainda coordenamos esse trabalho, e é um trabalho também que envolve eu, meu filho, minha esposa, nós trabalhamos em família. Então veja, Deus fez a mulher para o ajudar, como o auxiliar, o cônjuge, né, enquanto ajudador. Então, há 20 anos, quando nós começamos, foi no ano de 2001, quando nós iniciamos o trabalho efetivamente com as crianças dentro da igreja. Então, eu, enquanto homem, coordenando o trabalho. E a minha esposa sempre incentivou, sempre cooperou para que esse trabalho fosse feito, porque além de nós amarmos as crianças, amamos a obra de Deus, então esse incentivo ele foi muito grande. Então, quando nós iniciamos o trabalho, foi dentro da escola dominical, e dentro do trabalho da escola dominical nós expandimos para o culto infantil, expandimos para os trabalhos evangelísticos de EBF, sempre, efetivamente, todos os anos. Não só EBF, mas nós tínhamos trabalhos evangelísticos dia 12 de outubro, nós tínhamos os trabalhos gerais de evangelismo na nossa igreja, em prol das crianças. Treinamento para os professores, para melhor desenvolver o trabalho na obra de Deus. Tudo isso, quando nós iniciamos, o que existia mais aí profícuo e que tinha um trabalho aí mais efetivo era a APEC, né? A Aliança para a Evangelização das Crianças. Até então, só eles. Fora disso, não tinha outros trabalhos. Os tios, como nós temos hoje, as tias que dão treinamento, as professoras que são formadas em pedagogia, vão até a igreja, dão treinamento, tem um outro tipo de formação, há muitos anos já trabalham na igreja. Nessa época nós não tínhamos. Então nós fazíamos aquilo que estava ao nosso alcance. Eu tive um incentivo muito grande da minha esposa, estar junto com o nosso filho, que hoje tem 15 anos, mas na época ele era bebê. Nós trabalhávamos, nós fazíamos o trabalho evangelístico, nós realizávamos muitos trabalhos dentro da nossa igreja, onde nós morávamos, onde nós passamos 12 anos ali, trabalhando efetivamente com as crianças. Escola bíblica, culto com as crianças, né, os trabalhos de congressos e EBFs. Ou seja, o papel da esposa ele é muito importante quando ele te incentiva. E a minha esposa não só incentivava, mas ela também realiza junto. Embora, juntamente comigo hoje, ela seja líder do Ministério Infantil juntamente comigo, lá na nossa igreja, e nós temos a bênção do nosso pastor, enquanto família, trabalharmos no Ministério Infantil. Então existe esse incentivo. Esse incentivo faz com que o trabalho seja melhor. A mulher dá ideias e você vai trabalhando. Então hoje, como sempre eu sempre dei a lição da escola dominical, eu sempre preparei o material,
eu sempre apliquei a lição, né? Sempre preguei para a criança, porque esse ministério de pregação são para poucos, quando você prega a palavra para as crianças, né, diretamente nos cultos, nos projetos evangelísticos, você prega a mensagem. Tem outras pessoas que trabalham só com a escola dominical, faz só o trabalho internamente. Outros já fazem trabalho evangelísticos externamente. Outros pregam para grandes multidões de crianças. Ou seja, cada um seu chamado, né? E Deus me deu a graça de, além de ensinar diretamente na IBD, também pregar para as crianças. E hoje nós temos o nosso bojo aí, que é a questão do MCI, que nós pregamos para a criança. Damos treinamento para os professores. Nós temos palestras e workshops para pai. Temos materiais próprios, que esse é uma das questões do MCI, é estar sempre confeccionando materiais diferentes para trabalhar com as crianças. Ou seja, dentro de todo esse contexto, né, a mulher, claro, né, a mulher enquanto esposa, a mulher, ela ajuda muito no Ministério Infantil. E eu creio que nós vamos disponibilizar aqui ainda nesta aula, né, homens no Ministério Infantil, um texto para você. Vamos fazer perguntas também logo embaixo, através dos fóruns e das perguntas. E a real importância, né? Quando nós iniciamos, como eu disse, lá há 20 anos, eu já acreditava, né, que os homens tinham que estar dentro do Ministério Infantil, não só ajudando, porque muitas vezes ele entra como auxiliar, como ajudante, voluntário, mas na verdade ele pode até entrar assim, mas na verdade é um chamado de Deus para a sua vida. Então você precisa o quê? Ter essa disponibilidade para estar junto fazendo tanto quanto. Até porque na nossa educação secular, quando você pegar aí as histórias, né, da educação do Brasil, até mesmo do mundo, quem que ensinava? Eram os homens. Mesmo na questão maternal, berçário, nas primeiras escolas eram os homens. Posteriormente, que passou às mulheres, mas basicamente o que? No nosso século passado, no século XIX. Século XX já, XIX ainda eram os homens, século XX as mulheres. Até então eram os homens que ensinavam. Nós temos que voltar a essa cultura. Ela é bíblica. É uma cultura, é um valor bíblico, onde os homens têm que ter a participação. Lá em Deuteronômio 6, diz que era obrigação o quê? Dos pais. Pais, família. Pai, mãe, pregar andando, caminhando, na porta, brincando. Ou seja, o tempo todo nós temos que pregar aos nossos filhos. E também faz parte hoje do contexto da igreja fazer isso. Tanto o homem quanto a mulher estarem aptos, chamados por Deus, para pastorear as crianças e ser uma bênção. Então, eu agradeço a Deus pelo incentivo da minha esposa, da minha família, que hoje o MCI é um ministério familiar, e por esse trabalho que Deus entregou em nossas mãos, de sermos bênçãos na vida das crianças, bênção na vida dos professores, porque nós treinamos, né, e bênção na vida da igreja, que é bênção ter essas formações, né, essas capacitações, para que cresçamos em Cristo e façamos a diferença trabalhando no Ministério Infantil, seja ele chamado de Kids, seja ele departamento infantil, mas fazer parte desse contexto que é trabalhar com as crianças e falar de Jesus para as crianças. Então, eu louvo a Deus pela sua vida, incentive o seu esposo, incentive a sua esposa, incentive a sua família a fazer parte dessa grande família, que é o Ministério Infantil, não só local, mas nacional nas suas vidas. Que Deus possa abençoar todos vocês e que o contexto dessa aula possa fazer a diferença, que possamos estar incentivados um ao outro para continuar nesse ministério. Deus abençoe, em nome de Jesus.